E dentro dessa linha eu queria falar hoje sobre uma outra marca que vai ser característica do final dos tempos, que é a irreconciliação. A Bíblia fala da seguinte maneira em 2 Timóteo 3, verso 1 a 3, e não é exatamente o texto que eu vou ministrar nesta manhã, mas é o texto que realmente mostra o que será a marca dos últimos dias. E ela diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, e a Bíblia diz, irreconciliáveis. Esta é uma marca dos nossos dias. Esta é uma marca dos nossos tempos, em que a palavra de Deus está dizendo, já há 2000 anos atrás, que chegaria um tempo em que os homens seriam irreconciliáveis. E nesta manhã eu vou pedir a vocês para me acompanharem. Eu não sei quantos lembram da carta que Paulo escreveu a um irmão chamado Filemon. Talvez se eu pedisse, levanta a mão aqui quem já leu a carta de Filemon, você talvez levantasse e disse, sim, pastor, eu já li a carta de Filemon. E se eu talvez te desafiasse e dissesse assim, então, por favor, me recorde o que está na carta de Filemon, e aí talvez um ou outro só conseguiria levantar a mão e dizer, eu me lembro a carta de Filemon, alguma coisa assim. Enfim, essa é uma daquelas cartas que muitas vezes passam despercebidos para nós. Mas na Bíblia não tem palavra, na Bíblia não tem vírgula, na Bíblia não tem acento, na Bíblia não tem nada que esteja lá colocado que não seja para trazer a nós a mensagem de Deus. Então, tudo que a Bíblia contém é palavra inspirada. E eu quero te convidar a avançar comigo, a estudar comigo a carta de Filemon. Se você não teve a oportunidade de estudar, esta manhã é uma boa oportunidade para nós estudarmos juntos a carta que Paulo escreve a Filemon e entender como é que nós podemos, através desta carta, através desta epístola, deste livro, entender esta mensagem e, ao final, dizer para nós mesmos, eu vou lutar para que na minha vida eu nunca seja uma pessoa irreconciliável. Seja qual for a luta, seja qual for o problema, seja qual for a divisão, seja qual for a situação, eu vou batalhar para que haja reconciliação. Esta manhã nós vamos falar sobre esse tema, reconciliação. Você me acompanha? Podemos ir juntos? Vamos fazer a leitura, são 25 versos. Calma, não são 25 capítulos, apenas 25 versos. E nós fazemos a leitura de uma única vez para você entender todo o conjunto da carta. E depois a gente vem falando um pouquinho verso a verso. Vamos embora? Vamos juntos? Glória a Deus. Então vamos lá, acompanha comigo. Paulo era um homem que tinha uma carteirinha da prisão, assim, daquelas vitalícias, né? Deram para Paulo e falaram, está aqui um cartão para você. Diz Eusébio, lá no século IV, que Paulo passeou por 7 prisões. Eu consigo identificar 3, né? Mas dizem que Paulo passou por 7 prisões. O homem que gostava de ir para a prisão, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, e para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Agora veja o que ele começa a dizer. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho, note que ele já está velho, e agora até prisioneiro de Cristo, como se isso fosse uma novidade, né? Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade.
pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo isso em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Essa é a carta. Vocês conseguiram ler comigo? Foi tudo projetado? Amém. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é santa. A Tua palavra inspirada, a Tua palavra, Senhor, que tem o poder de transformar vidas. E nós queremos Te pedir nesta manhã, fala conosco, Senhor, através desta palavra. Que nós possamos, a cada um de nós, ser transformados aqui nesse lugar. Que ao final desta mensagem, Senhor, nós possamos, ó Deus, abrir os nossos corações. E se há algo em nós que precisa ser tratado, algo que precisa ser reconciliado, que hoje nós possamos deixar, como diz a Tua palavra, a nossa oferta no altar e nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Porque não há nada mais precioso, Senhor, do que a Tua palavra e a vida dos irmãos. Fica conosco, abençoa, Senhor, esta manhã, seja com cada um de nós, acende a chama nos corações, Senhor. Não permita, Deus, que nenhum espírito maligno venha nos dispersar e nos atrapalhar dessa doce comunhão. Abençoa esta reunião, fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Você entendeu a carta? Talvez você diga assim, pastor, eu li, mas não deu para entender tudo assim, não é? Então vamos estudar juntos, vamos pouco a pouco ir entendendo essa carta e vendo o quanto ela é preciosa. As pessoas às vezes me perguntam assim, pastor, como é que nós fazemos para estudar bem a Bíblia, entender bem a Bíblia? E a gente quando estuda, e a gente quando aprende, quer realmente aprender a Bíblia, você não pode ficar limitado às vezes, claro que o mais importante é o texto bíblico, mas você tem que entender o contexto, você tem que entender a cultura da época, você tem que entender o povo da época, você tem que entender para quem foi escrito, você tem que entender quem escreveu, por que a pessoa está escrevendo aquilo ali. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos assim, o e-mail de Paulo para Filemão, não diríamos? A mensagem de WhatsApp que Paulo passou para Filemão, não seria assim mais ou menos? Naquele tempo eram cartas. Cartas que nós chamamos de epístola porque tinham ordens para dizer, faça desse jeito, faça dessa forma. Mas naquele tempo eram cartas, se escreviam cartas. Essas cartas eram levadas por pessoas de um lugar para outro. Havia muita distância, eles iam, levava às vezes muito tempo para uma carta chegar. Quando chegava aquela carta era lida. Muitas vezes aquela carta depois era enviada para outra igreja, porque eram cartas de instruções. E é o que Paulo está fazendo aqui. Então, se nós olharmos um pouco dos aspectos externos, a gente já começa a ter um pouquinho de entendimento. Por exemplo, a Bíblia não está começando a dizer assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus? Então, isso já me leva a entender que quem escreveu a carta foi Paulo. Porque ele está dizendo Paulo, ele está se identificando, ele está dizendo Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Só que eu já observo duas informações. Uma, que Paulo escreveu a carta, e a segunda, que ele estava preso. Isso já me ajuda a mais ou menos posicionar em que época ele escreveu isso. Bom, ele escreveu numa época que ele estava preso. Então eu vou falar para vocês que foi aproximadamente no ano 60 da era cristã, quando ele está preso em Roma. É ali que ele escreve muitas coisas, é ali que ele escreve para os Efésios, é ali que ele escreve para os Colossenses, é ali que ele escreve para Filemão, é ali que ele escreve para Filipenses, e é ali que ele escreve a última carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo. E para quem ele escreveu? A própria Bíblia está dizendo para nós, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ele dá uma, como se diriam os jovens hoje, ele dá uma moral para Timóteo, né? Porque ele quer enviar Timóteo, ele quer usar Timóteo. Então ele fala assim, eu estou escrevendo, mas Timóteo está aqui comigo, Paulo,
prisioneiro de Cristo, o irmão Timóteo, e aí ele está dizendo para quem ele escreve. Ele diz, eu escrevo a Filemon, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então aqui, só nesse primeiro verso, eu já consigo entender quem escreveu a carta, para quem escreveu a carta e em que situação Paulo se encontrava naqueles dias que ele escreveu a carta. E ele acrescenta, ele diz, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Então aqui eu já entendo que havia uma igreja ali que funcionava na casa de Filemon, na casa de Arquipo, na casa dessa mulher chamada Áfia. E ele cumprimenta os irmãos, dizendo graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esses são os aspectos externos da carta. Então, estou dizendo isso aqui para vocês, porque sempre que vocês vão ler um livro bíblico, sempre que vocês vão ler uma carta, procurem entender quem está escrevendo, para quem está escrevendo, com que propósito está escrevendo, em que época escreveu. Isso tudo vai te ajudar a compreender melhor as Escrituras. Amém? Agora vamos para dentro da carta, que é o que de fato nos interessa nesta manhã. E ele começa dizendo assim, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Veja que ele destaca o amor de Filemon. Veja que ele começa destacando e reconhecendo o amor e a fé de Filemon, não só por Jesus, mas também pelos irmãos. Olha, comece a entender como Paulo trabalhava, como Paulo ele está ali trabalhando, escrevendo para Filemon, e ele está exaltando não só o amor de Filemon a Deus, mas o amor de Filemon pelos irmãos. E isso vai ter uma relevância muito grande no desenrolar da carta. E é justamente esse amor de Filemon que Paulo está dizendo, isso reanima o nosso coração, não é? Ele diz assim, estando ciente do teu, no verso 5, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. E aí no verso 7 ele vai emendar dizendo assim, pois irmão, tive grande alegria, tive conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos, de todos aqueles irmãos que estavam presos com Paulo, que estavam ali naquele momento, passando por aquele momento tão delicado, ele diz assim, tem sido reanimado por teu intermédio. Sabe quando o amor de alguém, às vezes nós estamos tristes, às vezes nós estamos nos sentindo fracos, às vezes nós estamos nos sentindo desanimados, mas vem alguém e aquele amor que a pessoa tem, às vezes da forma como ela fala conosco, ou um gesto que ela manifesta a nós, aquilo nos alcança e aquilo começa a transformar nosso coração. Paulo estava reconhecendo isso. Paulo estava dizendo para Filemon, Filemon, o seu amor, a sua fé, tem animado o coração dos irmãos. E como é bom poder ouvir isso. Mas agora, a partir do verso 8, é que Paulo vai começar a revelar para nós algo fantástico. E eu espero que você consiga enxergar como que alguém que era irreconciliável, agora vai se tornar um homem que vai trabalhar na reconciliação de dois irmãos, de duas pessoas que se tornam irmãos na fé, Filemon e Onésimo. E Paulo vai trabalhar exatamente acerca disso. Ele começa no verso 8, intercedendo em favor de um escravo fugitivo que se chamava Onésimo, que vai se converter com ele lá na prisão em Roma, que ele diz, gerei nas minhas algemas. Então o verso 8, ele começa a interceder por esse irmão, ele diz assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, ou seja, Paulo está dizendo assim, entre outras coisas, como eu ganhei a tua vida, Filemon, eu sou uma espécie de pai na fé para você, eu sei que se eu simplesmente ordenasse, você obedeceria. Você obedeceria porque você é meu filho na fé, e porque você certamente não gostaria de me desagradar. Mas Paulo diz assim, mas eu não quero que você me sirva dessa maneira, eu não quero que você me obedeça por obedecer, eu não quero impor nada a você, eu quero que tudo isso seja dentro da liberdade cristã. Ele diz no verso 9, prefiro todavia solicitar em nome do amor, olha que coisa linda, sendo o que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ou seja, Paulo está agora solicitando e intercedendo por um escravo. Mais adiante, eu quero desenvolver com vocês, para nós enxergarmos, entendermos qual o significado de Paulo interceder por um escravo. E você vai observar, à medida que a gente for se debruçando na história bíblica, como isso é fantástico, como o Evangelho ele tem o poder de transformar vidas, ele tem o poder de transformar pessoas.
Acompanhe comigo o verso 11. Ele diz assim, acerca de Onésimo. Ele está falando para Filemão, antes, ele te foi inútil. Ele era um escravo. Como é que um escravo pode ser inútil para alguém? Um escravo faz tudo. O que você mandar, o escravo era obrigado a fazer. Escravo é escravo. Se o dono do escravo dissesse para ele que ele tinha que ir lá no chiqueiro limpar o chiqueiro, ele tinha que ir lá no chiqueiro e limpar o chiqueiro. Era um escravo que você não poderia dizer ele era inútil, mas naquele tempo, alguém que fosse escravo era considerado como totalmente sem valor. E Paulo chama a atenção de Onésimo e diz para ele, de Filemão e diz para ele, durante muito tempo, Onésimo te foi inútil. Mas ele diz assim, atualmente, porém, ele é útil a ti e ele é útil a mim. Em que Onésimo, um escravo, poderia ser útil para Paulo? Paulo era um apóstolo. Paulo era alguém de uma importância muito grande. Mas acompanhe comigo, quando as cartas são escritas, os apóstolos não poderiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não é verdade? Quando você olha, por exemplo, para todas aquelas histórias, você encontra tantos nomes na Bíblia, não encontra? Que às vezes você até se confunde. Até eu, às vezes, me confundo, vou confessar a vocês. Você olha, você fala, meu Deus, Jesus nasceu na Judéia, aí depois ele foi para o Egito, depois ele voltou, aí ele foi lá para Nazaré, para aquela região da Galileia. Olha quantos nomes. Aí ele foi criado lá em Nazaré. Aí depois, quando você ouve das histórias do começo da igreja, aí você ouve falar lá de Antioquia da Síria, aí depois você ouve falar lá da, sei lá, toda aquela região que hoje é a Turquia, aquelas igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Colossenses, tanto nome, não é? Laodiceia, tanto nome que você fala, meu Deus, você fica perdido. Não é? Não é minha intenção que você fique perdido. Mas os apóstolos não podiam estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, Colossos é um lugar que Paulo nunca foi. E ele escreve uma carta aos Colossenses. E essa carta precisava ser enviada por alguém. Então, aqueles homens que iam sendo gerados na prisão, aqueles homens que iam sendo ali, se convertiam, eles tinham uma importância fundamental para o Evangelho, porque era através desses homens que as cartas circulavam. Paulo estava preso, Paulo não podia levar a carta aos irmãos, mas ele usava exatamente esses homens. E agora ele diz desta maneira, ele diz, se no passado Onésimo foi alguém inútil, agora Onésimo era alguém bastante útil. Tanto para você, Filemão, como para mim. Mas, entenda, Onésimo era um escravo. E como escravo, ele não tinha muito seu valor reconhecido por ninguém. Mas Paulo toma aquele menino, e Paulo está tão apaixonado por aquele menino, e ele começa a ver naquele menino um potencial tão grande, e o desejo de Paulo é usar aquele menino. Mas ele não quer fazer aquilo sem permissão de Filemão. Ele não quer fazer aquilo sem permissão do dono do escravo. Então ele vai escrever agora, ele está escrevendo a Filemão, e mais do que isso, meus irmãos, ele vai mandar Onésimo levar a própria carta até Filemão. O escravo chegando diante do seu dono, e Paulo dizendo assim, eu poderia mandar uma carta por outro irmão, mas eu vou mandar exatamente por você, Onésimo. Ele diz no verso 12, eu te envio de volta em pessoa. Eu imagino que nessa hora o coração de Onésimo se apertou, não é? Ele mesmo tem que buscar o seu antigo dono e levar a carta que Paulo estava escrevendo naquele momento. E ele diz assim, quero dizer, e olha que coisa linda, ele diz assim, o meu próprio coração. Para Paulo, Onésimo representava o seu próprio coração. Você tem noção do que isso significa? Deixa eu ampliar e dizer uma coisa para vocês. O que é o poder transformador do Evangelho? É uma coisa tremenda. Paulo era um poliglota. Paulo era um homem de 3 mundos. Paulo era um judeu puro sangue. Ele mesmo fala, quando ele escreve aos irmãos lá em Filipenses, ele fala que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele fala que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Por isso o nome dele era Shaul, Saulo, não é? Ele diz que ele era hebreu de hebreus, ou seja, filho de pai hebreu, filho de mãe hebreia. Ele diz coisas lindas, ele diz que, segundo a lei, ele era um fariseu.
Ele diz que segundo o zelo da lei, ele era um perseguidor da igreja, e segundo a justiça da lei, ele era irrepreensível. Paulo era alguém que não tinha falhas perante o judaísmo. Mas Paulo cresce num ambiente completamente dominado pelo pensamento grego. Os dias de Paulo, às vezes a gente fica se perguntando assim, você sabe que Jesus viveu um certo tempo aqui na Terra, você colhe muitas informações, e essas informações te dá, assim, você consegue situar mais ou menos onde Jesus, tanto que os homens consideram a era cristã a partir do ano 1. Quando Jesus veio à Terra, é como se tivesse instaurado, mudado o calendário. Aquilo que era o calendário antigo, agora passa a ser um calendário novo a partir de Jesus, depois de Cristo. O ano que nós vivemos hoje, o ano de 2022, é um ano de 2022 depois de Cristo. Embora, quando o calendário foi feito, depois se descobriu que Jesus nasceu de 6 a 4 anos antes da era cristã. Houve um erro no calendário, mas aí já não dava mais para consertar, deixou do jeito que estava, vamos para frente, vamos embora. Mas nós estamos vivendo na era cristã. E quando Paulo nasce mais ou menos nessa mesma época. Paulo tinha a mesma idade de Jesus Cristo, meus irmãos. Quando Paulo se converte, Paulo talvez tivesse... Ele se converte 3, 4, 5 anos depois da crucificação de Jesus Cristo. Paulo era alguém que tinha uma idade muito próxima de Jesus Cristo. E Paulo nasce nesse ambiente, marcado pelo pensamento grego. Paulo é um homem estudioso, Paulo é um homem que conhece muito bem, versado, era um poliglota, mas ao mesmo tempo seu pai era um cidadão romano. Ele tinha o título de cidadão romano. E esse título foi muito bom para ele, porque ele deu uma carteirada lá em Filipenses, quando ele foi preso, né? Os irmãos deram uma surra nele, e ele sacou a carteira e falou assim, ei, é justo bater num cidadão romano sem julgamento? Aí os irmãos ficam, não, você é romano. Ele falou, eu sou romano de nascimento. O outro falou, meu Deus, eu comprei o título de cidadão romano. Aí eles querem despedir Paulo. Paulo fala, não, nos despedir não, vocês vão ter que pedir desculpa publicamente. E eles tiveram que pedir desculpa publicamente. Paulo deu uma carteirada boa ali. Paulo era esse homem que nasce judeu, que tem o pensamento grego, que tem o título de cidadão romano, que é criado lá em Tarso da Cilícia, lá estudando o judaísmo, que sai quando jovem do estudo de judaísmo e vem estudar judaísmo em Jerusalém, porque alguém que estudasse fora de Jerusalém era um judeu segunda linha, era um judeu meia boca, então ele tem que sair de Tarso da Cilícia e tem que vir a Jerusalém, e ele chega ali para estudar judaísmo, estuda um judaísmo profundo, e quando ele ali está, ele começa a perseguir a igreja. Eu tenho para mim que Paulo tinha uma necessidade de autoafirmação. Eu tenho para mim que Paulo, justamente por ser considerado por muito tempo um cidadão, um judeu de segunda categoria, ele tinha uma necessidade de se autoafirmar, de mostrar para os irmãos, de mostrar para o sinédrio que ele agora havia se convertido num judeu verdadeiro. E por isso ele pega cartas e ele sai perseguindo a igreja. A palavra de Deus fala lá em Atos, no capítulo 9, quando começa a descrever a conversão de Paulo, que ele respirava a morte, diz a palavra. Ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos. Quando ele escreve a sua carta a Timóteo, quando você for lá, ele está dizendo que ele era uma pessoa blasfema, ele era uma pessoa perseguidora e ele era uma pessoa insolente. Quando ele se descreve lá em Coríntios, no capítulo 15, ele, por causa dessas coisas, ele diz que ele era o menor dos apóstolos. Ele se considerava assim, o menor dos apóstolos. Por quê? Porque eu fui um perseguidor da igreja. Mas Paulo foi só um perseguidor da igreja? Não. A Bíblia fala que ele assolava a igreja, que ele entrava nas casas, que ele arrancava homens e mulheres e que ele os encerrava na prisão, diz a palavra. Mas é só isso? Não. A Bíblia fala que Paulo não só perseguia, mas a Bíblia fala que ele devastava os irmãos. Mas Paulo não só respirava morte e ameaças, Paulo não só ameaçava, Paulo não só prendia, Paulo não só devastava, mas a palavra de Deus fala ainda lá em Atos 9, 21, que Paulo exterminava os discípulos. Exterminar, meus irmãos, é matar. Paulo era um assassino. Em nome da fé,
Em nome do judaísmo, em nome da lei, em nome de Deus, Paulo matava. Mas Paulo não fazia só isso, Paulo perseguia a religião do caminho, como está lá em Atos 22. Quando você vai mais adiante, lá em Atos 26, a Bíblia fala que Paulo perseguiu o próprio nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele se converte, Jesus fala para ele, e ele fala, quem é, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele perseguiu o próprio Senhor Jesus Cristo. Ainda lá em Atos 26, ele obrigava os irmãos a blasfemarem da fé cristã. Esse é Paulo. Era esse homem que respirava ameaças, era esse homem que entrava nas casas, que arrebatava as pessoas, que encerrava na prisão, que devastava a igreja, que matava, exterminava os cristãos, que obrigava os irmãos a blasfemar, que perseguia a religião do caminho e que perseguia o próprio nome do Senhor Jesus Cristo, que agora, alcançado pelo evangelho, esse velho Saulo, ele escreve dizendo, porque agora eu sou o velho Paulo, esse homem que durante tanto tempo, esse judeu puro sangue que durante tanto tempo foi um perseguidor ávido da igreja, agora esse homem estava transformado pelo poder do evangelho. Era agora esse homem que estava clamando e dizendo a Filemão, recebe Onésimo como um filho gerado nas minhas prisões, recebe Onésimo como o meu próprio coração. Deixa eu lhe dizer uma coisa para que você entenda, um escravo na sociedade romana daqueles dias era a escória da sociedade, um escravo na sociedade romana daqueles dias era o último degrau que alguém poderia ocupar dentro daquela casta, daquela sociedade daqueles dias. Paulo está intercedendo, não é por alguém que está lá em cima, Paulo não está intercedendo por alguém que está no sinédrio, Paulo não está intercedendo por alguém que é cabeça da igreja, Paulo não está intercedendo por um apóstolo, Paulo não está intercedendo por alguém de importância, Paulo está intercedendo por um escravo, Paulo está intercedendo por alguém que não é nada, Paulo está olhando para aquele homem e Paulo está dizendo, ele é o meu coração, porque Paulo aprendeu a diminuir diante de Deus, Paulo aprendeu a não ser nada, para que Cristo Jesus pudesse ser tudo dentro dele, aleluia. Esse é Paulo, transformado pelo poder do evangelho. Esse é Paulo. Onésimo era alguém sem valor. E Paulo agora está escrevendo e dizendo, você vai em pessoa levar essa carta. E quando ele escreve a Colossenses, é o único texto que eu vou trazer de fora da carta, para que você veja como ele manda a carta em mãos pelo próprio Onésimo. Diz a palavra de Deus em Colossenses, acompanhe comigo, diz assim, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lhe envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. E ele diz assim, em sua companhia vos envio Onésimo próprio, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Ele estava mandando Onésimo à igreja de Colossos, exatamente onde vivia Filemão. Filemão vivia ali entre Colossos e Laodiceia. E ele estava mandando Onésimo com a carta nas mãos, dizendo, leva à igreja de Colossos. Mas quem vai levar? Porque quando na igreja de Colossos veio um rapaz chamado Epáfras, ele veio visitar Paulo. Naqueles dias visitar Paulo não dava certo. Epáfras veio visitar Paulo em Roma. Aí falaram assim, você é amigo dele? Sou. Então fica por aqui. Puseram uma, em espanhol se chama esposa, né, algemas. Eu não sei por que recebe esse nome. Mas puseram uma esposa em Epáfras. Falou, fica por aqui. Aí Paulo falou, meu Deus do céu, irmão, vem me visitar e ficar preso. E aí Paulo tinha que mandar alguém de volta lá para Colossos, porque quem evangelizou Colossos foi Epáfras. Paulo nunca foi lá. E aí Paulo manda Tíquico, mas acho que Tíquico era muito novinho ainda, só Tíquico não dava assim aquele... Aí Paulo fala assim, vamos matar logo 2 coelhos com uma cajadada só. Onésimo, vai com ele. Onésimo fala, meu Deus do céu, é lá que está Filemão. É o último lugar na face da terra que eu gostaria de ir. E Paulo fala, vai meu filho, eu vou escrever uma carta e você vai. E Paulo envia Onésimo. É interessante, porque Paulo conhecia a severidade do castigo da lei romana. Paulo sabia que Onésimo não era só um fugitivo, Onésimo havia lesado Filemão. E Paulo sabia que se Filemão não recebesse Onésimo como deveria receber, Onésimo não teria a menor chance. Mas é interessante, porque o verdadeiro evangelho, ele não separa pessoas. O verdadeiro evangelho, meu irmão, escreva isso.
ele une pessoas. E Paulo estava vivendo exatamente isso. Paulo sabia que ao enviar Onésimo, Filemão, tocado pelo poder do evangelho, e por isso Paulo começa dizendo, olha como Paulo é interessante, né? Porque ele começa escrevendo dizendo assim, Filemão, eu fico admirado do teu amor, mas só por Jesus Cristo? Não. É por Jesus Cristo e pelos irmãos. Ele tá cavando, ele está preparando o caminho. Ele está dizendo assim, Filemão, eu admiro, porque você ama os irmãos. O seu amor tem animado os nossos corações, aqui nós que estamos presos. Em outras palavras, ele está dizendo assim, recebe Onésimo, meu filho. O evangelho aproxima as pessoas. É por isso que quando as pessoas vêm aqui, chegam aqui com o seu casamento destruído, seu casamento, à medida que o evangelho vai entrando, o casamento vai sendo restaurado. É por isso que quando nós chegamos aqui na igreja e nós temos diferenças com um, com o outro, à medida que o evangelho vai avançando, à medida que você vai tendo compreensão, o evangelho vai entrando. E passou quanto tempo leva? Às vezes leva toda uma vida, meu irmão. Às vezes demora muito. Esse próprio Paulo aqui é aquele que vocês sabem, que discute com Barnabé por causa de João Marcos e que depois, quando escreve aqui a carta de Colossenses, sabe quem está com ele lá, ao lado dele, escrevendo com ele a carta? João Marcos, o sobrinho de Barnabé. Às vezes a gente pensa, não, porque ele escreveu lá em 2 Timóteo dizendo, me traz Barnabé, me traz Marcos me é muito útil para o evangelho. Não, Marcos já era muito útil para o evangelho fazia tempo, Paulo já havia se reconciliado com Marcos fazia tempo. Quando ele escreve Colossenses, essa carta que ele escreve lá em Roma, Marcos está lá com ele, meus irmãos. O evangelho tem esse poder de transformar homens irreconciliáveis em homens agora reconciliáveis. Eu quero dizer para você que essa marca da irreconciliação é uma vergonha que ela existe entre os cristãos. Nós olharmos muitas vezes para a nossa vida, nós olharmos para a nossa igreja e nós imaginarmos que entre nós existem homens e mulheres, pessoas irreconciliáveis, isso deve bater no seu coração, isso deve te machucar, isso deve ser motivo para te despertar no meio da madrugada e dizer, eu preciso deixar tudo, eu preciso me reconciliar com o meu irmão, porque nós não podemos admitir, essa é a marca dos últimos dias, o amor vai se esfriar e os homens vão se tornar irreconciliáveis, e Deus está dizendo para cada um de nós, isto vai acontecer, porque isso já foi profetizado há 2000 anos atrás, isso vai acontecer, Deus está dizendo, mas mais uma vez eu insisto com vocês, isso pode acontecer por toda a terra, mas isso não pode acontecer na sua vida, isso pode acontecer na casa do vizinho, mas isso não pode acontecer na sua casa, isso não pode acontecer em alguém que como você hoje senta nessa cadeira e recebe essa palavra, e recebe esse evangelho tão esclarecedor, isso pode alcançar muita gente, mas a mim e a você, que hoje somos brindados por essas verdades tão claras do evangelho, por uma carta tão simples que talvez batendo os nossos olhos a gente pudesse dizer, é uma carta qualquer, talvez daí o que esse pastor vai extrair desta mensagem, o que esse pastor pode extrair desta carta, mas olhando hoje para esta carta e ouvindo estas palavras, como nós podemos ficar indiferente, como nós olhando para a vida de Paulo podemos ficar indiferente. Paulo foi alguém que tinha tudo, meus irmãos, para ser prepotente, para ser arrogante, para ser presunçoso, e durante um tempo ele foi, até que um dia ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, meu irmão, a vida daquele homem foi completamente transformado. Eu não sei quando é que você teve um encontro com o evangelho, eu não sei quando é que você teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, mas no dia que isso aconteceu, a partir desse dia, não combina mais com a sua vida ser alguém irreconciliável. Deus está chamando a mim e a você e dizendo a cada um de nós, tornem-se reconciliáveis, busque o seu irmão e se reconcilie com ele, e mais do que isso, promova entre os irmãos a reconciliação, porque se tem uma coisa que Deus abomina e vocês sabem, é alguém que joga irmão contra irmão, é alguém que faz separação entre os irmãos. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa, porque hoje, se a igreja é fraca, e se hoje o diabo consegue levar vantagem contra a igreja, Jesus falou para nós há 2000 anos atrás, um reino dividido, ele se enfraquece. Quando nós permitimos que o reino se divida, o diabo leva vantagem contra a nossa vida. Mas se hoje você quer dar um tapa na cara de Satanás, se hoje você que está aqui quer dizer, no seu coração você talvez esteja dizendo exatamente isso, hoje o diabo vai ser envergonhado na minha vida, porque se tem algo na sua vida em que você diz assim, até hoje eu não me reconciliei com tal pessoa, alguém da minha casa, alguém da minha família, alguém que me ofendeu, alguém que me machucou, alguém, deixa eu dizer uma coisa, Paulo, eu vou repetir as palavras de Paulo, coloca na minha conta.
coloca na minha conta. Ah, mas fulano falou isso para mim. Meu irmão, olha, te peço perdão. Eu me lembro uma ocasião, há muitos anos atrás, eu advogava, e um cliente foi no escritório, e ele ficou 4 anos na igreja, 4 anos no evangelho. E quando ele me procurou, ele estava no espiritismo. E eu não me aguentei, eu falei, me conta um pouco da sua vida, por que hoje você está no espiritismo? E ele disse para mim, porque quando eu estava no evangelho, 4 anos atrás, eu fiquei 4 anos no evangelho, ele disse, na igreja a qual eu pertencia, havia uma pastora, e ela era solteira. E em certo momento ela começou a dar em cima de mim. E em certo momento ela começou a me perseguir. E ela queria ter algum tipo de relacionamento comigo. E aquilo foi minando o evangelho no meu coração. E aquilo foi me decepcionando de uma forma tal que eu não aguentei, eu saí do evangelho. E eu fui para o espiritismo. E eu olhei para aquele irmão e eu falei para ele assim, meu irmão, me perdoa. E ele não entendeu. Ele falou, por que você está me pedindo perdão? Eu falei, porque essa experiência que você teve não é evangelho. O que você viveu não é evangelho. O evangelho verdadeiro não é isso. Eu quero te pedir perdão, porque hoje você está no espiritismo. O meu coração por dentro chorava, porque eu olhava para aquele irmão e dizia, se hoje esse irmão morrer, ele vai para o inferno, porque ele está no erro, porque o que ele está vivendo não é o certo, porque o Deus a quem ele está buscando não é o Deus verdadeiro, não é o Deus das Escrituras. Eu quero dizer a cada um de nós, esse evangelho que nós pregamos não é um evangelho barato, é um evangelho que custa. Às vezes as pessoas não querem ficar aqui nessa igreja porque essa igreja exige certas coisas que, se talvez você for em outro lugar, você entra e você sai e ninguém vai falar nada. Mas essa igreja ela tem uma característica, ela trabalha caráter. Para eu subir aqui e pregar esse evangelho a você, isso me custa. Para eu estar aqui trazendo esse tipo de mensagem a cada um de vocês, eu quero dizer antes que existe um testemunho. E antes da minha vida ser conhecida no céu pelo Senhor, ela também é conhecida no inferno pelo diabo. O evangelho tem preço, e o evangelho transforma vidas. O evangelho transformou a vida de Paulo. Ele diz no verso 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, e não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim. Paulo amava Onésimo, Paulo estava dizendo, ele é o meu coração, eu aprendi a amar esse escravo, ele não é escravo, ele é um homem de Deus. E ele está dizendo, especialmente a mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Eu não sei se você já teve experiência, às vezes, ou a sensação de ter perdido algo temporariamente. Eu vou contar aqui um testemunho pessoal, e às vezes me machuca. Eu preciso me conter para poder compartilhar com vocês. Os meus pais se separaram depois de 30 anos de casados, e eles se amavam. A separação dos meus pais trouxe o evangelho para dentro de casa. Nós não conhecíamos o evangelho. Nunca ninguém tinha pregado Jesus Cristo para nós. Quando meus pais se separaram, a minha mãe, no desespero, foi bater em muitos lugares. E um dia, a misericórdia de Deus foi tão grande que ela foi parar numa igreja evangélica. E o evangelho chegou até nós. Nós nos convertemos. Eu tinha 24 anos de idade. Foi no ano de 1996. Agora você faz a conta ao contrário e já sabe quando eu nasci. E eu tinha 24 anos de idade me convertendo ao evangelho. E minha mãe, eu me lembro que ela orava muito pela volta do meu pai, porque ela amava muito meu pai. E ela queria que meu pai voltasse. E meu pai passou 12 longos anos,
separado de minha mãe. Então, meu pai, Deus permitiu que ele contraísse uma doença que hoje tem cura, se chama hepatite do tipo C, mas naquela época não tinha. Estou falando para você, eu me converti no ano de 1996. Naquela época não tinha cura. E quando meu pai contraiu essa doença ela ataca o fígado, e é uma doença silenciosa que vai comendo o fígado, vai destruindo o fígado. Ele vai bombardeando e destruindo completamente o fígado. E naquele tempo só havia uma alternativa, só havia deixar o fígado ir até o final, dar uma cirrose hepática e correr atrás de um fígado novo, um transplante. E Deus deu graça, Deus nos abençoou, porque Deus tem seus propósitos, e Deus me permitiu, através de eu como advogado, eu tive uma causa que eu advogava para um cliente e era contra um outro cliente, e esse outro cliente um dia veio no escritório fazer um acordo. E ele veio em pessoa, até me procurar, veio a mim em pessoa, e veio fazer esse acordo. E conversando com ele, ele falou assim, olha, eu falei para ele, por que você escondeu todo o seu patrimônio? E ele falou, não é que eu escondi, é que eu tive hepatite do tipo C e eu ia morrer, então eu procurei colocar todo o patrimônio, ajustar de tal maneira que não precisasse fazer inventário, essas coisas assim. E aí ele começou a falar, eu falei, meu pai tem hepatite do tipo C. E ele começou a contar, ele se afeiçoou a mim de tal maneira, ele começou a me dar todo o caminho, e através dele eu consegui levar meu pai para Blumenau, Santa Catarina, fazer um transplante de fígado. E quando meu pai fez aquele transplante de fígado, e nós esperávamos que meu pai pudesse voltar, foi um tempo muito interessante, porque não tinha ninguém que ficasse com meu pai em Blumenau, Santa Catarina. Nós somos de São Paulo, e a vida em São Paulo é muito corrida, é muito agitada. Então, só havia uma pessoa que podia ficar com meu pai em Blumenau, Santa Catarina. Vocês já sabem quem. A mulher que mais o amava. E ela não mediu esforços. E quando meu pai voltou, nesse período, ele tinha uma namorada. E ela não olhou para isso. Ela olhou para um homem que ela amava. E ela o recebeu, e ela foi com ele para Santa Catarina, para Blumenau. Perdoe o que eu vou dizer, meu pai não tinha condições nem de se limpar quando evacuava. E minha mãe o fazia, porque ela o amava. E quando eles passaram ali mais de 3 meses juntos, foi um tempo maravilhoso, porque eles puderam tratar tudo, tudo. Meu pai confessou coisas para minha mãe, assim, eu não vou contar, porque senão eu vou chorar. Mas foram coisas lindas, e eles trataram. E Deus foi trabalhando na vida deles, e Deus trabalhou especialmente na vida do meu pai, que era resistente ao Evangelho. E meu pai, então, entregou a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Meu pai se rendeu finalmente ao Senhor Jesus Cristo. E depois que ele se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, talvez você diga assim, nossa, então a partir dali tudo mudou, porque Jesus Cristo levou sobre si, é verdade, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não, meu irmão, a partir dali nada mudou do ponto de vista prático, a não ser meu pai passar mais 6 meses na UTI até Deus recolher a vida do meu pai. Meu pai morreu. 6 meses depois de um transplante de fígado, ele teve falência múltipla dos órgãos, e o último órgão a parar foi exatamente o fígado novo que ele havia recebido. Nós choramos muito. Um dia Deus falou para mim, chega, o que você tinha que chorar, chorou, acabou. Eu levantei e fui fazer um inventário de meu pai, como advogado. Fomos para frente. E eu fiquei com aquilo marcado no meu coração. E eu pude ver que meu pai não teve tempo de desenvolver a salvação, no sentido de ser doutrinado, no sentido de aprender o modo de vida cristão. Mas no coração dele, ele se arrependeu e ele recebeu Jesus Cristo. E é o suficiente para que alguém seja salvo, porque a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não precisa de outra coisa, não precisa de obras para ser salvo, pelo contrário. Mas, interessante, porque eu vi Deus tirar meu pai temporariamente. Nós perdemos meu pai temporariamente por 12 anos. E quando Deus trouxe meu pai, depois de 12 anos, ele permitiu que meu pai ficasse conosco só mais 6 meses. Então Deus o recolheu. Mas quando Deus tirou meu pai, quando ele nos privou, meu pai, de modo temporário, ali, você pode não acreditar,
mas através daquele momento Deus estava alcançando toda a minha família. Deus estava salvando toda a minha casa. Deus estava alcançando a vida da minha mãe, Deus estava alcançando a vida da minha irmã, Deus estava alcançando a minha vida e a vida da minha esposa. Nós éramos noivos nessa época. Deus estava alcançando a todos nós. E com o tempo eu fui vendo Deus me alcançar um outro irmão. Agora, mais recente, Deus alcançou o meu irmão mais velho. E você olha, você não acredita a obra que Deus tem feito na vida dele, a paixão que ele tem pelo Evangelho, a paixão que ele tem por Deus, aquele primeiro amor, aquela coisa. Toda semana ele me manda uma mensagem, toda semana ele compartilha algo comigo, aquela paixão genuína, verdadeira do Evangelho. Eu quero dizer que às vezes Deus tira algo de nós temporariamente, mas Deus tem seus propósitos. E quando Deus tirou o meu pai, nós não entendemos nada. Mas se hoje existe um pastor aqui pregando o Evangelho para você, esse pastor foi salvo, porque aprove a Deus um dia tirar temporariamente a vida do meu pai e o levar para longe, separar meu pai e minha mãe, até que um dia ele pudesse juntar novamente, não mais para eles viverem aqui, minha mãe ainda está viva, mas um dia eles vão poder desfrutar no céu de tudo aquilo que Deus fez através da vida deles. E eu louvo a Deus, porque se hoje o Evangelho chegou na minha casa, ele alcançou a mim, ele alcançou a vida dos meus filhos, ele vai alcançar a vida dos meus netos, ele vai alcançar a vida dos meus bisnetos e todas as próximas gerações. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Paulo não está preocupado em perder um companheiro de prisão. Esse homem era útil para Paulo, eu já falei isso aqui para vocês. Paulo era alguém que estava preso em Roma. Para mim, Paulo nunca saiu da prisão. Paulo, depois que foi preso em Jerusalém, foi mandado para Cesareia, porque queriam matá-lo em Jerusalém. Levaram ele para Cesareia. Em Cesareia ele ficou 2 anos preso. Ali esperavam que ele desse dinheiro para ser solto. Imagina Paulo dar dinheiro para ser solto, meus irmãos. Paulo não tinha onde cair morto. O governador Festo, o Pórcio Festo, esperava que Paulo desse dinheiro para ser solto. Paulo não ia dar dinheiro para ser solto. Quando Paulo percebeu ali todo aquele engodo, que dali ele não sairia, ele apelou para César. Deus estava levando o apóstolo para Roma. Quando ele chega em Roma, eu tenho para ele, a Bíblia fala que ele ficou pelo menos 2 anos, ele ficou numa prisão domiciliar em Roma, a história conta que alguns historiadores acham que foi pelo menos 2 anos e depois Paulo teria sido solto. Para mim, Paulo foi ficando na prisão, eu percebo isso pela leitura das cartas. Ele foi ficando na prisão, até a coisa apertar de tal maneira que lá entre o ano 64 e 67 ele foi morto por Nero. Meus irmãos, esse homem que talvez nunca mais saiu do cárcere, nunca mais saiu da prisão, ele não estava preocupado em perder um prisioneiro, um companheiro, alguém que orava com ele, alguém que chorava com ele, alguém que era tão útil para ele, que podia levar as cartas que ele havia escrito. Onésimo, leva essa carta para mim, lá para os irmãos assim, leva agora essa carta lá em Coríntios, leva agora essa carta aqui, leva essa carta agora lá. Não, Paulo não está preocupado com isso, meus irmãos. Paulo só está preocupado com uma coisa: em reconciliar, presta atenção, alguém que durante toda a sua vida foi escravo, mas que agora no Senhor era livre, com uma outra pessoa que talvez a vida inteira foi livre, mas que agora por Cristo Jesus precisava aprender a ser escravo, precisava se sujeitar ao governo e ao poderio de Cristo Jesus. Preste bem atenção, tudo que Paulo queria era reconciliar 2 irmãos tão queridos que ele amava. Isso foi que Paulo trabalhou, ele intercedeu por aquele homem que estava no degrau mais baixo da sociedade romana. Eu não sei o que o Evangelho tem feito por você, não sei o que você tem feito pelo Evangelho, mas Evangelho verdadeiro é isso, transforma vidas. Evangelho verdadeiro é isso, aproxima pessoas. Evangelho verdadeiro é isso, ele reconcilia, ele bate forte no nosso coração e nos incomoda quando nós temos algo contra um irmão, quando nós temos algo contra quem quer que seja, porque o verdadeiro Evangelho nos chama para ser testemunhas de Cristo Jesus. Quando eu li o livro de Richard Wurmbrand, Torturado por Amor a Cristo, esse homem ficava no cárcere. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu já estou terminando. Tem alguém aqui que é Tiago é da Paraíba, né? Na Paraíba tinha um escritor muito famoso, Ariano Suassuna. Né? Eu vou falar isso porque assim, as estatísticas dizem que depois que você já falou um bom tempo, as pessoas não conseguem mais reter, é verdade, não é? Diz que depois que você já falou um certo tempo, as pessoas não vão conseguir mais reter. As estatísticas falam isso, não é verdade? Então, Ariano Suassuna, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que tem 3 tipos de mentira, que na verdade foi o primeiro-ministro da Inglaterra, né? que fala isso, eu não me lembro o nome dele agora, Diaelis, primeiro-ministro da Inglaterra. E ele fala uma frase muito interessante, ele fala que existem 3 tipos de mentiras. A mentira simples, a mentira cabeluda e as estatísticas.
Então, as estatísticas estão dizendo que você já está a ponto de dispersar. Aí eu estou falando para você assim, estou terminando. Joia? Vamos junto? Amém. Glória a Deus. Vamos voltar para o texto bíblico aqui. Mas é interessante nós notarmos o quanto o Evangelho vai impactando e transformando nossas vidas. Olha o que Paulo vai dizer no verso 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo isso em minha conta. Paulo não ia pagar mesmo, não tinha nem como pagar, não é? Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Por que Paulo fala algumas ocasiões assim, eu de próprio punho escrevo? Porque Paulo não escrevia as suas cartas, ele ditava as suas cartas para que outro escrevesse, porque Paulo era bastante cego, meus irmãos. Dizem os historiadores que Paulo, quando sai na primeira viagem missionária, ele chega naquelas regiões ali da Galácia, lá, principalmente a região baixa, ali Perge, Pafos, e ele contrai malária, dizem. E por causa da malária ele ficou cego. Então ele não escrevia, mas ele tinha os secretários que escreviam, e Paulo ia ditando para os secretários, né? E quando Paulo chegava a um certo momento, falava, não, agora deixa eu escrever. E ele ia lá, ele mesmo punha lá e ele escrevia. Né? Tem quando ele escreve, ele fala assim, veja com que grandes letras vos escrevo, porque ele era bem cego. Então ele está dizendo assim, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Ele tinha ganhado a vida de Filemão para Jesus. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, olha a esperança de Paulo, né? Paulo tinha um desejo de sair da prisão. O fato de Paulo estar preso não significa que ele estava confortável, ele tinha um desejo de sair da prisão. E ele diz, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. A verdade é que em vida Paulo não foi restituído a esses irmãos, mas o que Paulo deixou para nós, o legado que Paulo deixou para nós, 2000 anos se passaram, e nós estamos diante, talvez, do maior teólogo que existiu, diante do maior implantador de igrejas que existiu, diante do maior missionário que existiu. Acho que depois de Jesus Cristo, talvez, ele se diz o menor dos apóstolos, e nós dizemos que ele era o maior. Paulo, esse homem tremendo. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo que, nos últimos dias, os homens se tornarão irreconciliáveis. Eles se separam por qualquer motivo. Nós vamos agora promover, esse próximo final de semana, o nosso seminário do PEN, Programa de Enriquecimento Matrimonial, e você vai descobrir que existe uma palavrinha que essa palavra deve ser riscada do dicionário do crente, que se chama separação e divórcio. As pessoas se separam com muita facilidade, as pessoas, qualquer coisa é motivo para elas se separarem. Não, eu vou para cá, eu vou para lá. Às vezes está na mesma igreja e assim, cada um no seu cantinho, cada um do seu lado. Eu não preciso andar com esse irmão, eu não preciso trazer esse irmão na minha casa, eu não preciso ir na casa desse irmão. Eu não sei que evangelho que você aprendeu, mas eu quero dizer a você, meu irmão, que o evangelho nos ensina assim, se te bate numa face, oferece a outra. Se te chamam para andar uma milha, meu irmão, anda duas. Perde por amor ao evangelho. Perde pelo evangelho. Eu tenho aprendido muito a perder pelo evangelho, sabe? Eu aprendi até a perder dinheiro por amor ao evangelho. Gente que me lesou, mas eu perco pelo evangelho. Perde pelo evangelho. Às vezes as pessoas querem brigar, às vezes as pessoas querem... Não, meu irmão. Parece que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro, né? A gente vai perdendo essas coisas assim. Eu tenho aprendido a olhar macro, a olhar menos micro, né? Às vezes as pessoas falam, eu não fico olhando micro, não. Deus abomina, meu irmão, aquele que se isola. Vocês lembram de Provérbios 18:1? Aquele que se isola busca seu próprio entendimento, ele atenta contra a sabedoria de Deus. Deus abomina o que se isola, né? Deus ama aquele que se reconcilia. Deus ama muito a reconciliação, e a reconciliação requer esforço, não é? Esforçai-vos, não diz a palavra? Diligentemente, por preservar a unidade do Espírito. Através de qual vínculo? Da paz. Através do vínculo da paz. Se esforce, meu irmão, para ter paz com teu irmão. Naquilo que está ao vosso alcance, tenhais paz com todos os homens. A Bíblia nos chama para nós nos sujeitarmos às autoridades constituídas. Ah, mas eu não concordo com essa autoridade. Não, meu irmão, se sujeite.
Não tem autoridade que não tem. O princípio é o princípio da autoridade. Se você está diante de uma autoridade, você tem que sujeitar. Mas eu ia falar para vocês, eu acabei esquecendo quando eu li o livro do Richard Wurmbrand, não é? E aí talvez você ficou, mas o que o pastor queria falar? Não, o que eu queria dizer para você é que quando esses irmãos eram presos lá na antiga União Soviética, lá pela KGB, e eles eram lançados ao cárcere, esses irmãos pregavam o evangelho dentro do cárcere. Aí a KGB pegava o pregador, levava o pregador lá para aquela salinha, vocês conhecem aquela famosa salinha, quando você passa aqui no aeroporto, diz que tem uma salinha. Mas lá eu sei que eles não batem, não. Mas lá na da KGB batia e batia duro. E eles batiam assim, sabe? Paulo fala de 40 chibatadas menos uma, é porque eles tinham a ideia que não podia bater 40 chibatadas, senão a pessoa morria. Então, para não morrer, eles batiam quantas? 39. Miséria, eu não sei quem inventou isso, mas devia ser muito endemoniado. Mas aquela coisa de... Eles levavam os irmãos, batiam, mas dava aquela surra assim de arrebentar o irmão. Aí jogava o irmão todo ensanguentado dentro do cárcere. Aí o irmão levantava e dizia para os irmãos assim, onde é que nós paramos mesmo, irmão? Isso é evangelho, igreja. Isso é evangelho. Ninguém tinha... Olha, eles não tinham raiva dos russos, eles não tinham raiva da KGB, eles não tinham raiva de quem batia neles. Eles tinham misericórdia, eles oravam para aquelas pessoas se converterem. Esse é o evangelho. Façamos as saudações finais para encerrar de verdade, amém? Verso 23, saúdam-te Epáfras, pode vir. Agora eles ficam assim, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, porque o pastor fala, quando eu estou terminando, vai mais meia hora. Mas isso é a estatística, irmão. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Olha lá, o Epáfras, coitadinho, que veio de Colosso visitar Paulo, ficou preso. Então agora está saudando, né, os irmãos, tadinho. Marcos, olha o Marcos aí, olha o João Marcos, o sobrinho de Barnabé. Aristarco, Demas, o Demas que depois foi amar o presente século e deu linha, né? Infelizmente. Olha Lucas, o médico amado, tão querido, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E eu concluo dizendo exatamente isso. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho é o instrumento mais poderoso que existe na face da terra para transformar vidas. Você pode, muitas vezes, receber muito ensinamento filosófico, você pode receber muito ensinamento psicológico, você pode receber, muitas vezes, muito ensinamento humano, mas a única coisa que realmente transforma a vida se chama Evangelho. E essa palavra é tremenda, ela é reveladora, ela é libertadora, ela é transformadora. Porque essa mensagem, ela não é direcionada a ninguém, eu não trouxe nenhuma mensagem aqui por encomenda, amém, meus irmãos? Peguem a mensagem de ontem que o pastor Estevão pregou, e ele fala uma coisa, essa mensagem, óbvio, eu preparei antes, e ontem ele estava pregando, ele veio, nós tivemos a honra de recebê-lo aqui no espanhol, ele estava pregando sobre a pacificação, sobre os pacificadores, e hoje Deus está falando da mesma forma, Deus está dizendo assim, não sejamos irreconciliáveis, o verdadeiro discípulo, ele é um reconciliador por excelência, alguém que aprendeu a perder para ganhar, esse é o Evangelho. E eu termino lembrando a vocês tudo isso. Esse jovem Saulo, que era um perseguidor, que era alguém que respirava mortes e ameaças, que era alguém que era blasfemo, que era alguém que obrigava os irmãos a blasfemar, que era alguém que perseguia o caminho, perseguia o próprio Senhor Jesus Cristo, que era alguém que arrastava os irmãos, que prendia, que encerrava, que devastava, que exterminava. Esse homem agora está pedindo por um escravo, meu irmão. Esse homem agora está chorando por um escravo e está dizendo assim, recebe, Onésimo, recebe como meu próprio coração. Meu irmão, não vale a pena, a vida passa tão rápido, a vida é tão curta. A vida é tão rápida, tão curta. Eu me lembro quando eu tinha a idade dos meus filhos e hoje, eu vou revelar, eu tenho 50 anos. Passa tão rápido, não passa? Os irmãos estão aqui dos 50 anos, podem confirmar, tem irmão aqui dos 60. E você vai falar assim, como passa rápido. Tudo passa tão rápido, né, meu irmão? Os dias vão embora. Os dias vão embora. Não vale a pena, meu irmão. Não vale. Depois que você conheceu o Evangelho, não vale a pena. Não vale a pena ficar levando uma vida de confusão, de briga, de divisão, de separação. Busca teu irmão, pede perdão para ele, chora com ele. Chora com ele.
perde pelo evangelho. Ah, meu marido me feriu, meu marido me machucou. Não. Vai se reconciliar com teu irmão, vai se reconciliar com teu marido, vai chorar com ele. Ah, minha esposa é difícil, de uma convivência difícil. Meu irmão, aquele que acha uma esposa achou o favor de Deus. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Eu falo, Senhor, que favor que o Senhor me deu. Como eu amo minha esposa, como é bom, meu irmão. Quantas vezes a gente está triste e ela vem e me fortalece, me consola. Quantas vezes ela está triste e eu a consolo. Perde pelo evangelho. Perde pelo evangelho. Deixa de ser o jovem Saulo, vai ser o velho Paulo, amém? Alguém que chora, alguém que sofre, alguém que anda a segunda milha, alguém que está disposto a tudo para ganhar Cristo. Essa é a mensagem do evangelho. É esse homem maduro, meus irmãos, esse homem tão maduro que olha para mim e para você nesta noite, nessa manhã, sem arrogância, sem soberba, sem nenhum desses sentimentos, e que diz para mim e para você uma única coisa. Ele fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imite o Senhor Jesus Cristo. Vale a pena pelo evangelho.